Boa tarde a todos. Muito obrigada a todos vocês que vieram, que estão aqui, para a gente unir as nossas energias, nossas forças, os nossos propósitos do bem, para que a gente tenha essa meia horinha de reflexão produtiva e que ela seja sempre um determinante de mudança para as nossas vidas, porque afinal a gente não vem a passeio nesse mundo e nem a essa casa espírita. Então a cada um que entrou aqui na casa, recebeu o abraço afetuoso, mesmo que a gente não enxergue, a gente recebe um abraço afetuoso da espiritualidade. Então a gente vai fazer agora a nossa prece, juntando os nossos pensamentos elevados ao alto, deixando as dores, as aflições, para que depois do refazimento, do reforço que a gente vem buscar aqui nessa casa, nós tenhamos mais força, mais coragem, mais fortaleza para o enfrentamento. Afinal, Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque de Jesus recebemos o abraço consolador e confortador e encorajador para seguir a nossa vida. Então, que a luz que vem do alto agora se aloje em cada coração de cada um de quem veio aqui, engrandecendo a paz interior. Que assim seja. Hoje me foi dado para falar sobre o título Expiações Dolorosas. Eu até procurei o livro que me foi mandado, o capítulo, ali na livraria, porque pelo conteúdo do livro, eu até queria ter mostrado para vocês, mas tinha um livro e ali sumiu, tá? Para frente e para trás, não se sabe onde ele foi parar, não tem problema, mas o meu conselho, se vocês desejarem se aprofundar nesse livro, ele chama Superando a Ansiedade. E a gente sabe que a ansiedade é um mal que assola a nossa humanidade atual. Então, são capítulos curtinhos, mas bem instrutivos, que a casa aqui, então, através da sua livraria, pode encomendar. É um livro assim que tem títulos maravilhosos lá dentro. Superando a ansiedade, superação das aflições, o não suicídio, não desanimar-se, toda a explicação com a letra bem graudinha e a literatura bem fácil. Então, se alguém quiser depois, basta solicitar. Quando a gente diz expiações, a gente quem vem e quem é próximo, simpatizante da doutrina espírita, a gente escuta muito a expressão mundo de provas e expiações. Não é verdade que a gente ouve muito isso? Então o meu propósito hoje é tentar clarear, mas afinal de contas, o que é esse mundo de expiações? O que é uma prova e o que é uma expiação? Para que, tenha proveito que vocês gastaram seu tempinho para vir aqui hoje, para saber, para clarear o que é expiação. Nós vamos deixar o mundo de provas e expiações e vamos entrar no mundo de regeneração. O que é isso? Então, o meu propósito hoje é tentar esclarecer em cima disso. Na doutrina espírita, a palavra, o conceito de expiação se refere ao seguinte fato: voltar para reparar, consertar, fazer de novo aquilo que não ficou bem feito. Isso é expiar. As almas que reencarnam neste planeta estão num momento de provas e expiações. Por quê? Porque no estágio que nós estamos como humanos, nós temos coisas que fizemos em outras vidas que não ficaram tão bem feitas assim. Então, esta é a realidade de todos nós, não é de um ou de outro.
todos que estão nesta terra estão nesta condição. Por isso, mundo de provas e expiações. Porque está todo mundo na mesma condição, voltando para tentar se corrigir, restabelecer e fazer melhor o que ontem, sem conhecimento, a gente não fez tão bem feito. Por isso, mundo de provas e expiações. Então esse é o ambiente que Deus nos possibilitou para que a gente voltasse para fazer um conserto das nossas condutas. Depois, se ninguém, tipo assim, se ficar dúvidas, depois vocês podem até me perguntar. Mas vou tentar ser bem clara para a gente aprender bem. Então, o que é a expiação? A expiação, ela está ligada, relacionada a um dos grandes pilares da doutrina espírita, que é a lei divina chamada lei de causa e efeito, lei de ação e reação. O que eu faço, eu colho. Então, expiação está ligada à individualidade da sua ação do que eu fiz e do que eu tenho obrigação de colher. Que a gente já falou em outras palestras que é assim, ó, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso chama lei de ação e reação. Certo? Então, a expiação está ligada nesse gancho da lei divina. O importante é ressaltar que na doutrina espírita a expiação não deve ser vista como um castigo, e sim uma oportunidade de vir fazer de novo o que não se fez bem feito. Quando a gente diz que a gente perdoa uma pessoa, não significa que eu esqueço o que ela fez. Significa que eu dou a oportunidade dela fazer de novo o que ela me fez de mal. Isso é dar o perdão. Certo? Então é mais ou menos assim. Para a gente conquistar o perdão das nossas faltas, nós voltamos para fazer de novo. É a oportunidade do perdão. Então, a expiação, a reencarnação expiatória, é a oportunidade de revisitar, retornar a uma experiência de carne, vivendo, consertando o que foi vivido numa vida anterior, agora, porém, com a intenção de reparar o mal cometido a outros ou até a nós mesmos. O intuito de voltar para consertar, a oportunidade da volta é a oportunidade da reeducação do espírito, do meu espírito. Então, se eu volto, eu me arrependo, eu quero consertar, eu estou educando o meu espírito. Educar o espírito significa construir a elevação moral e espiritual. Certo? Tá indo bem claro? Então, vamos continuar. A expiação, eu falei antes, mundo de provas e expiações. A expiação difere, não é a mesma coisa que provas. Eu vou falar um pouco de expiação, um pouco de provas hoje, e depois eu vou ter que entrar no texto que eles me mandaram para que eu pudesse falar, que chama assim, como eu me comporto quando estou vivendo uma expiação. Como eu ajo quando eu estou vivendo a dor de reparar o mal que eu fiz para o outro. Esse é o tema da tarde. A expiação difere das provas porque ela é a proposta do refazer, de fazer agora melhor o que eu não fiz usando o meu livre-arbítrio, que é a minha decisão do espírito de como fazer. O exemplo, vou dar um exemplo para nós entender o que a gente está falando. Numa encarnação anterior, ou até mesmo nessa, tá? Mas vamos usar o texto aqui. Eu roubei o patrimônio de uma pessoa, de um familiar, de uma pessoa, enfim. Eu dilapidei o patrimônio dessa pessoa. Aí eu desencarno. Eu roubei, fiz coisa meio feia, desencarno. Vou para o mundo espiritual e no decorrer do tempo, porque a gente fica numa coisa chamada erraticidade, que é quando a gente não está aqui, a gente está no mundo espiritual chamado erraticidade.
decorrer desse tempo que eu estou na erraticidade, eu começo a rever os meus atos. Porque é como um livro, está tudo escrito. Não tem como escapar da consciência. E eu começo a perceber que aquilo que eu fiz não foi lá muito bem feito. E aquilo vai criando sinais de arrependimento do mal praticado. Isso pode acontecer em vida também. Graças a Deus, se acontecer, que a gente pode reparar em vida também. Aí eu começo a ver, mas eu roubei aquele patrimônio do meu familiar. Não foi legal. Não foi legal. Começa o arrependimento. Primeiro vem o remorso. O remorso é acender a luz de que algo que eu fiz não foi bom. Aí depois do remorso, junto com o remorso, vem uma coisa chamada arrependimento. Ai, eu me arrependo, aquele remorso acende na minha alma. É como se eu tivesse agora, no momento da encarnação, eu deito de noite e começa a ficar na minha consciência. Não tá legal, não foi legal o que eu fiz. Martela a minha consciência. Isso chama remorso e acende o arrependimento. Graças a Deus quando isso acontece, porque esses são os 2 primeiros passos da reparação. Vejam bem, se a gente consegue fazer isso antes de desencarnar, por isso que Jesus disse, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Ele quis dizer que eu estava a caminho aqui, mas se não deu consciência lá, enfim, orgulho não deixou, a gente vai no mundo espiritual e a página do livro, cada um vai ver o seu, tá? A revistinha de cada um, e lá está escrito as coisas, porque a consciência documenta. Vamos continuar. O remorso e o arrependimento estabelecem um sentimento de infelicidade. O que é ser feliz? Paz de consciência. O resto, coisas materiais, esquece. Quem tem paz, tem felicidade. Quem não tem, tem infelicidade. Quem se liga só na matéria, nas coisas materiais, apego, egoísmo, as coisas, né? De vaidade, orgulho, quem se apega somente a isso, não tem a felicidade. Por isso que Jesus dizia, ó, para a gente entender, ó, Jesus dizia, a felicidade não é deste mundo. O que Jesus quis dizer? Não é das coisas materiais, não é desse apego da picuinha da coisa. Felicidade é estar aqui agindo com os olhos do Espírito imortal. Por isso a expressão que Jesus dizia, felicidade não é desse mundo. Então quem só se apega às coisas desse mundo não alcançará felicidade. Quando a gente se arrepende então na erraticidade, missionários do bem começam a visitar o espírito, ensinando, estimulando a autorreforma. O espírito se prepara por longo tempo, então, ele começa a ficar com... Ele diz, vou fazer melhor, vou voltar, eu quero resolver esse problema. Então ele vai começar a se arrepender e ele começa a preparar a reencarnação. Por isso o termo reencarnação expiatória. É voltar para consertar. Estão entendendo o raciocínio? Vamos entender bem direitinho. Então a reencarnação é uma oportunidade de reparar esse mal. Mas agora vamos observar uma coisa. Aqui é que está o título da coisa. Se nós voltarmos numa reencarnação expiatória, nós temos que consertar aquilo que nós deixamos estragado na outra vida. Então, podem ter certeza que não será uma reencarnação assim só tranquila. Não! A gente vai revisitar momentos de dor, de sofrimento, de conflitos, de aflições, porque eu vou estar colocada numa situação de delito igual da anterior, aonde eu terei a oportunidade, porque o meu espírito está viciado na vez anterior, eu posso, se eu não for forte, se eu não tiver uma ajuda da minha fé, dos meus propósitos, eu posso cair novamente em dilapidar o bem da outra pessoa, como eu fiz na vez anterior. Então, expiar é voltar naquela condição que eu caí para ver se eu faço melhor dessa vez. Então, é o teste
É a grande prova dolorosa para ver se o arrependimento lá no mundo espiritual agora está fazendo ver. Aí eu disse também que a gente precisa reparar o mal de quem eu roubei. Mas a quem eu roubei vai voltar na mesma reencarnação perto de mim? Essa é a questão. Eu roubei o meu cunhado. Aí eu volto noutra vida. Mas esse cunhado também tem que voltar para eu devolver o que eu roubei. Vocês vejam o trabalho que uma imperfeição causa no mundo espiritual. Aí eles têm que organizar toda a reencarnação para que tenha aquele que ficou prejudicado, aquele que prejudicou e fazer com que eles se encontrem na vida. Olha o trabalho que a gente dá para o mundo espiritual para arquitetar esse ambiente. Entenderam? Então, quando eu tô... Aí deu tudo certo, reencarnou, voltou, aquele que era meu cunhado agora é o meu sócio da empresa. Vamos dizer que a vida nova levou para isso aí. Primeiro lugar, então, o trabalho é retornar próximo da vítima. Olha o trabalho que isso dá, até no decorrer da vida eu me aproximar dessa vítima. Eu vou ter que passar por situações que vão repetir os quadros das perdas materiais. Eu posso experimentar a tentação de roubar de novo, ou agora o propósito da expiação seria voltar próximo da vítima que eu roubei noutra vida e passar pela dor do que é perder tudo. Então, provavelmente, esse meu sócio vai me roubar nessa vida. Provavelmente, não é uma coisa de troca, não é uma coisa assim, é um assunto bem profundo, mas enfim, não dá para aprofundar muito. Mas eu posso passar pelo processo de que ele me rouba todo o capital. E daí? Essa é uma expiação dolorosa. Porque eu estou vivendo aquilo que eu causei. Então, eu tenho duas condições. Como que eu vou aceitar essas perdas sem me colocar de vítima? Porque todo mundo me rouba, porque não sei o que, isso é vitimar, porque eu não tenho sorte nos negócios, porque não sei o que, isso é se colocar no papel de vítima. E também vou me revoltar com essas perdas, ou eu supero e vejo qual é o que aconteceu. Não há nada por acaso nesta vida. Então isso é uma reencarnação expiatória. Então vejam bem, lá no Livro dos Espíritos, na questão 258 diz assim, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e a previsão do que lhe sucederá no curso da próxima vida terrena? Aí a resposta dos espíritos: ele próprio escolhe o gênero das provas de que há de passar. Então, toda vez que eu estou vivendo aqui uma dor, eu ajudei a escolher esta situação para eu reparar, consertar. Então, não tem ninguém aqui vítima. Outra pergunta. Do fato de pertencer ao espírito, então, essa escolha da prova que ele deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentar na vida, nós a previmos e a escolhemos? Tipo assim, escolheu passar pela dor da perda material, mas entendeu todos os pormenores, ficou tudo detalhado lá no processo reencarnatório? Aí eles dizem, não. Todas não, porque porque não escolhestes e previstes tudo que vos sucede, no mínimo das coisas. Escolheste apenas o gênero das provas. E aí depois, na questão 259, então ele vai dizer o seguinte, o processo reencarnatório, a expiação reencarnatória, ela dá o geral da coisa, ela não dá o detalhe. Então, eu vou lá, estou com meu sócio, daí eu chutei a cadeira, machuquei a unha. Entenderam essas coisinhas? Não é isso o plano reencarnatório. Plano reencarnatório é traçar a reencarnação em traços maiores. Coisinhas menores não está traçado.
Ah, porque daí o meu sócio vai te dizer um dia, vai te começar a te dizer palavras ofensivas. Não está nada disso escrito no plano reencarnatório. Plano reencarnatório para as expiações dolorosas são traços gerais. Vai voltar perto da vítima que danificou e vai viver a experiência de superar. Então são os planos gerais da encarnação. O tempo voa, por isso que eu tenho que ser rápida. Então assim, eu falei antes de prova e expiação. Então só para não ficar no vazio, eu vou ser rápida aqui para dizer o seguinte, eu falei mundo de provas e expiações. Até agora eu falei o que é expiação. Agora eu vou rapidamente falar o que é prova. Passou então, veio nessa outra encarnação expiatória, ficou legal, passou, superou, perdeu todo o patrimônio, não se desanimou, recomeçou de novo. Então ele passa por essa vida superando já aquele débito que ele tinha feito anterior, porque enfim ele viveu uma situação que ele não se revoltou. Aí ele vai para uma nova vida depois, ele vai para o mundo espiritual de novo e ele tem que voltar. Novamente depois, ele vai passar novamente então por situações semelhantes para ver se ele aprendeu mesmo bem como se comportar nas dores. Então já não é mais expiação que é devolver os bens, é estar na situação delituosa e não cair mais. Então isto é uma prova. A prova é uma nova prova daquilo que eu suponho ter consertado. Aí vem para outra vida mesmo para ver se consertou. Então vocês vejam quantas encarnações são necessárias para consertar delitos. Por isso que Jesus disse, te reconcilia com o teu inimigo enquanto tu está aqui. Tu vai ganhar tempo. É isso que Jesus quis dizer. Vamos lá. Agora, a realidade da vivência dessas expiações. Este é o tema do livro. Esse livro que ele ensina como é que eu me comporto então quando estou em processo de dor. Quando eu estou vivendo uma dor, estou tendo desavenças, perdi todo o meu patrimônio, estou vivenciando desordem familiar, enfim. Quando se vive uma dor da expiação, como é que eu me comporto? Esse é o tema do livro. Aí ele diz assim, muitas vezes, diante dos obstáculos naturais de qualquer criatura, ao invés de buscar Jesus para refazer as forças tão necessárias à sua superação, optas por te abrigar na condição de vítima constante, totalmente infrutífera. Então, o que nesse livro está dizendo? Olha, se tu está numa situação de dor, não adianta lamúria, não adianta se lamentar e achar que é vítima, está tudo, não vai levar a nada. Essa é a postura do cristão. É como que eu tenho que aprender com a minha dor e não gastar a minha energia com churumelas. O Emmanuel diz isso em todas as literaturas dele. Não me venha com palavras dele. Não me venha com churumelas. Ergue-te e trabalha. Esforça e conserta. É de tua missão, é de tua tarefa. Então esse é o questionamento. Como eu me comporto diante da dor? Então para nós que vivemos dores e aflições, nos perguntemos como eu me comporto diante da dor. Aí olha só o que ela diz aqui, ó. Julgas que é o que mais sofre? E mesmo sem dispensar o menor esforço, alegas já ter feito tudo que estava ao seu alcance? Essa é a pergunta. Tá reclamando, tu já fez tudo que está a teu alcance? Tu é o que sofre mais, é o mais desafortunado desse mundo? Perguntas para a gente pensar. Por acaso, em alguns desses momentos, pensaste naqueles que atravessam períodos de expiações verdadeiramente dolorosas? Será que a minha dor é a mais pesada de todos que eu conheço? E quem vive coisas piores? Procurastes lembrar dos que são tolhidos pela paralisia cerebral? Lembrar de quem tem mais dor do que a minha? Quem tem menos recursos para se exteriorizar? Quando eles dependem de pessoa, da comiseração dos familiares ou da comiseração alheia, porque muitas vezes não são nem bem recebidos
nos próprios lares? Já recordaste do que estão mergulhados nas graves restrições sociais, portando uma idiotia, pessoas que têm problemas mentais? Tu já te colocou no lugar daqueles ali? E os que se encontram sem ter quem os guie, obrigados às trevas da cegueira. Veio todo mundo caminhando aqui, ó, tudo com as perninhas boas, tudo ouvindo, tudo olhando, tudo falando. Se colocaram no lugar de quem não ouve. Vocês já imaginaram não ouvir? Não enxergar? Não falar? Se coloquemos no lugar de quem sofre, será que a minha dor é a maior de todas? Olha tudo que ela está dizendo, eu só estou lendo, tá? Acho que isso que era para mim. É bem assim. Olha, eu estou desconfiada, olha, todos os temas que vêm para mim vêm desse jeito. Eu estou precisando remediar. É melhor eu fazer isso enquanto eu estou aqui. Vamos lá. Os que se encontram, tá muito bem. Pensas que se encontra imerso no silêncio imposto pela surdez, enfim, falei nisso aí. Estou indo ligeiro porque o tempo me corre aqui. Os que não têm um lar para retornar no final do dia. Vocês já se colocaram no lugar de quem não tem um lar? Olha agora a chuva. Te coloca tu lá na rua chovendo e apanhando chuva. A gente se molha um pouquinho e já parece que vai derreter. A minha sogra dizia assim, parece que é de açúcar. Tomou uma chuva, já está reclamando. Entendeu? Se colocaram no lugar. Os que não dispõem e não usufruem dos aconchegos familiares. Os que se encontram internados pelo vício e pela loucura nos hospitais psiquiátricos, nas clínicas. Vocês se imaginaram estar imersos em desespero e na desesperança? Sem poder vir aqui ouvir uma palavra, ouvir a doutrina espírita, estudando os ensinamentos do Cristo. Quem não tem nem isso? Lembra que todos eles, como tu, a expensas de passados delituosos, colhem expiações dolorosas que não te atingiram ainda, ofertando-te a oportunidade ímpar de aprender com eles a ser melhor, antes que a dor por último recurso te surpreenda a existência, encontrando-te absolutamente distraído. O que ela está querendo dizer aqui, ó, aproveita a oportunidade de repensar e refazer a tua vida, antes que seja tarde. Porque no mundo espiritual a gente não vai conseguir consertar, tá? É aqui na Terra, por isso que a gente volta de novo. Não desperdices os momentos preciosos de tua jornada terrestre com reclamações e revoltas. Segue adiante, grato a Deus pelas limitações não impostas, que apesar de todos os problemas que te mantêm livre para agir, aprende e serve em qualquer tempo. Entenderam? Então, assim, ó, a nossa dor diante de tantas outras dores é pequena. Levanta-te, trabalha e serve, para que tu mudes o teu destino. Terminando aqui, então, vou ter que pular um pouquinho. Ah, meu Deus, se me deixasse eu já ficava umas 3 horas aqui. Vamos lá. Segundo Joana de Ângeles, provas e expiações não são desgraças ou infortúnios. Então, ninguém aqui que está vivendo alguma dor está vivendo uma desgraça ou infortúnio. O verdadeiro infortúnio é encontrado quando temos ausência de fé em Deus, com o impositivo de prosseguir caminhando entre as dores e desesperações. Desesperançados. Isso é infortúnio. Isso é dor. Para a gente que vai se reerguer, vai caminhar, vai consertar, vai buscar fazer melhor, nós não devemos se lamentar e se vitimizar. Nada ocorre por acaso. Quem está passando uma dor não é por acaso, é colheita. Assim precisamos refletir sobre os processos dolorosos que nos surgem ao longo da vida,
confrontando nossas fraquezas morais, sempre conscientes do seu enfrentamento, de que seu enfrentamento se afina com as nossas necessidades evolutivas e as nossas possibilidades de crescimento para merecermos os mundos mais felizes. Então, se a gente está onde está, vivendo a dor que a gente pode estar vivendo, é porque é ali que eu preciso melhorar. Então, a postura é, na dor, o que eu tenho que aprender para aplicar para a minha vida melhorar? Para que eu não me arrependa lá quando eu estiver paginando o livro da vida depois, que eu sabia e não fiz. Isso é a responsabilidade que a doutrina espírita chama a cada um. Última frase de conclusão: a doutrina espírita nos ensina que não há condenação eterna. Se eu fiz ontem ou hoje coisas erradas, nós não seremos condenados a um inferno eterno. Não. Nos é dado a possibilidade de refazer. Essa é a grande diferença da doutrina espírita para tantas outras religiões. Então, se ontem feito não foi bom, hoje precisa refazer e fazer melhor, para que amanhã eu colha os frutos da minha conscientização. Era isso, agora chega, senão vai até de noite aqui. Certo? Então, que tenha servido para vocês. Vamos fazer agora a nossa prece. Vamos rogar que os médiuns, através das mãos dos médiuns que aqui virão, eles vão impor a mão, mas a mão não precisa estar fisicamente. Imaginemos agora a mão do alto de benfeitores de equipes grandiosas que estão aqui na casa, nesse momento, impondo sobre o nosso coração, impondo e direcionando as maiores forças regeneradoras, o remédio que cada um precisa, o consolo e a coragem para enfrentar as dificuldades e a decisão de não se lamentar no enfrentamento das nossas dores. Que a luz que hoje aqui paira nesta casa vos acompanhe a mim também no decorrer dessa semana, e que ela seja um guia para que os meus caminhos sejam caminhos melhores para mim e para quem está próximo. Que a luz e a paz faça morada nos vossos corações e vos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.